Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Hoje, no Jornal Rádio PT, você acompanha a reapresentação das entrevistas com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, e com a secretária nacional LGBTQIA+, do PT, Janaína Barbosa de Oliveira. Bom dia, Juca. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Para mim é uma alegria estar participando aqui da Rádio PT. É Rádio TV PT ou Rádio PT? Não, é Jornal Rádio PT. E aí a gente vai ao ar, tanto na Rádio PT na web, quanto na TV PT no YouTube. E hoje Perfeito. Também a gente está ao vivo no Facebook do partido, Juca. Juca, hoje a gente comemora o Dia do Patrimônio Cultural. Né? A gente não tem tantos motivos para comemorar ultimamente, mas eu queria que você comentasse sobre o sucateamento, né, dos museus e das políticas de conservação de acervos no Brasil. Amanda, infelizmente o Brasil está passando um dos piores momentos de toda a sua história em relação à arte e à cultura no Brasil. Mesmo considerando o período da ditadura militar, nós estamos vivendo um momento de destruição, de desmonte. Logo que afastaram a presidenta Dilma, tentaram extinguir o Ministério da Cultura, ainda no governo Temer. Depois o Bolsonaro retomou essa pauta e extinguiu o Ministério. Tentaram destruir o IPHAN, substituí-lo por uma superintendência do patrimônio, com a clara intenção de privatizar o patrimônio cultural e histórico brasileiro, o que estão tentando fazer agora com o edifício, o Palácio Capanema. Estão destruindo a política de cinema, uma política ultra bem sucedida. Olha, só para vocês terem uma ideia, para os ouvintes e os espectadores terem uma ideia, quando o Lula assumiu pela primeira vez, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo 150 filmes por ano, ganhando prêmios em todos os grandes festivais do mundo, em todas as capitais do Brasil. Hoje, em muitas cidades de médio porte, tem produtora de cinema e audiovisual. Então, é uma política bem sucedida. O cinema brasileiro já faz parte das TVs a cabo e por assinatura. Então, tudo isso foi fruto de uma política pública. Eles estão destruindo, estão tentando acabar com uma taxa chamada Condecine, que permite o financiamento do cinema. Então, nós não temos muito a comemorar. Eles são reacionários, conservadores, são ignorantes, incultos, não sabem a importância da cultura para um país como o Brasil, a importância simbólica, a importância para a coesão social do país e importância econômica também. A cultura é responsável mais ou menos por 6% do PIB brasileiro. E olhe que quando foi feita essa pesquisa pelo IPEA e pelo IBGE, eles assumiram de que não tiveram condições de fazer o levantamento completo, porque não é somente a indústria cultural. Carnaval, São João, as grandes celebrações, pequenas atividades culturais que permeiam todo o território brasileiro, geram economia, sustentam pessoas. Então, esse processo de destruição que a gente está vivendo, ele tem um impacto na dimensão simbólica do país, enfraquecendo o Brasil, tem um impacto econômico, é um desastre. E agora eles vieram com essa ideia de privatizar o Capanema, que é um absurdo tão grande. Está havendo uma mobilização no Brasil inteiro. O Brasil inteiro está se mobilizando para impedir essa privatização. Estão rifando no nosso patrimônio aqui, Juca. O Edu Airosa, aqui no chat no YouTube, diz: bom dia, Juca, viva a cultura e o cinema brasileiro. Viva. Beleza. Ô, Juca, e a gente falando agora em cinema, e em patrimônio, em acervo, recentemente mais um episódio, né, do incêndio da Cinemateca. Esse descaso todo é um projeto, né, Juca? É um projeto, evidente. Só eu falei umas 20 vezes em lives, alertando para o perigo do incêndio na Cinemateca. As películas, elas continuam o processo químico e chegam até a combustão se não houver todo um trabalho de aclimatação e preservação.
desse patrimônio, com lavagens dessas películas, e eles não estão fazendo nada, pelo contrário, o governo federal retirou os gestores que eles encontraram e está lá abandonado, e a perda é gigantesca. Agora, o patrimônio principal está na sede da Cinemateca e também está com um descuido gigantesco. É necessário que a sociedade brasileira tome consciência de que isso é um projeto. Essas pessoas não têm noção da importância da cultura para o país. Então, eles estão destruindo propositalmente, fazem parte de uma corrente de extrema-direita que quer passar o Brasil a limpo. Passar o Brasil a limpo é apagar tudo que caracteriza o Brasil, apagar a herança que veio da África com os escravizados, apagar a herança dos povos indígenas, apagar tudo que representa na cultura as liberdades que vêm sendo conquistadas pela humanidade desde a década de 60 do século passado. Querem apagar a emancipação, o processo de emancipação das mulheres, querem que as mulheres voltem para casa e se submetam aos machos domésticos, querem que os negros abdiquem da luta pela igualdade racial no Brasil e querem tomar os territórios indígenas. Então, nós estamos vivendo um momento que é muito difícil do ponto de vista cultural. Às vezes, como eles estão destruindo outras políticas e outras conquistas da sociedade brasileira, às vezes passa desapercebido. Mas quem trabalha com arte e cultura, os artistas, os técnicos, e quem trabalha com cultura tradicional, sabe que nós estamos vivendo o momento mais difícil da história brasileira sob o ponto de vista das artes e da cultura. Bem observado, Juca. Só os artistas e os produtores culturais, as pessoas envolvidas nessa cadeia, sabem o que está acontecendo de fato, né? Porque está faltando comida na mesa dessas pessoas. E para quem está chegando agora, eu converso com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Juca, o presidente Lula está no Nordeste, retomando o diálogo com a sociedade, em busca de um novo pacto político e social que você vem defendendo tanto nas suas falas, nos seus artigos. Como deve acontecer esse pacto em torno da cultura? Quem tem que participar desse debate, Juca? Todo mundo, a sociedade brasileira. A cultura é uma dimensão importante. Não há humanidade sem cultura, não há sociedade, não há país sem cultura. Então é preciso restabelecer um pacto onde a gente garanta liberdade de expressão para todos, sem nenhuma restrição, garanta as melhores condições com o Estado nacional, o Estado democrático, cumprindo sua função de estimular, financiar, regular no sentido de evitar qualquer distorção, atender às demandas singulares do teatro, da dança, do cinema, da cultura tradicional, garantir o acesso pleno, porque, de alguma maneira, a sociedade faz cultura, mas tem uma parte importante da cultura que precisa ser disponibilizada através de bibliotecas, de centros culturais, de políticas de fomento e incentivo à cultura feita pelos órgãos públicos. Tudo isso a gente vai ter que restabelecer. Não vai ser fácil, porque eles estão destruindo tudo, mas nós temos que restabelecer se nós quisermos que o Brasil seja um país bem-sucedido no século XXI. Nós temos que tratar com um carinho e um cuidado enorme para a cultura brasileira. E, além do mais, como eu disse, é uma economia importante. Não sei se vocês atentaram, recentemente, o G20, a última reunião do G20, há menos de um mês atrás, tirou um documento, foi o principal documento do encontro dos 20 países com a economia mais forte no mundo, tiraram um documento apontando a cultura e a economia cultural como uma grande saída para a crise que o mundo vive no momento, não só pelos impactos econômicos, que são gigantescos, mas também pelo impacto no ânimo, no espírito de identidade, de sentimento de pertencimento do povo. Então, isso a gente já vem dizendo há 30 anos e conquistamos muita coisa no governo Lula, que a presidenta Dilma deu continuidade, mas eles estão destruindo coisa da época de Getúlio Vargas. Então, é importante que a gente restabeleça o processo que vínhamos vivendo e crie novas metas e novas dinâmicas para garantir todas essas dimensões que eu disse. E, evidentemente, aproveitando o dia, preservar o patrimônio cultural brasileiro. Não pode ser disponibilizado para privatizar, para ser destruído, para ser desfigurado.
em todas as cidades brasileiras e mesmo na área rural, nós temos marcas e traços da experiência do Brasil como país que precisam ser preservados, que as novas gerações têm que ter contato para que a gente tenha orgulho do país, saiba da importância cultural do Brasil. Exato, Juca, eu agradeço muito a sua participação no nosso jornal. A gente está na segunda semana dessa iniciativa de fortalecer a comunicação do partido com veículos próprios, né? Uma programação de qualidade, num diálogo mais próximo, né, com a sociedade. Você pode deixar uma mensagem de saudação à rádio e a quem está nos acompanhando agora, por favor? Olha, minha mensagem é muito simples. O Brasil é maior do que essa política medíocre, genocida, que vem gerando morte no Brasil, destruição de direitos sociais, que está afetando nossa soberania nas relações no mundo e vem afetando a cultura também, afeta todas as dimensões. Nós somos muito maiores, o Brasil vai recuperar seu destino e vai possibilitar de novo que a gente pense no futuro. Estamos muito perto disso. Então, eu quero parabenizar vocês por estarem estabelecendo uma comunicação independente, autônoma, que seja capaz de mobilizar a população para compreender os principais processos que nós estamos vivendo. Amanda, parabéns aí e parabéns para toda a equipe. Muito obrigada, Juca, pela sua participação. Até a próxima. Um bom dia. Beleza, até a próxima. Bem-vinda, Janaína, ao Jornal Rádio PT. Bom dia. Obrigada pelo convite, parabéns aí à Rádio PT e por assegurar a gente esse espaço também, né, para dialogar um pouquinho, falar um pouco das nossas pautas. E bom dia para todo mundo que está nos acompanhando e quem for nos acompanhar depois. Exatamente, Janaína. Nesse momento do jornal, a gente mostra um pouco mais da estrutura do partido, né? Para a militância conhecer um pouco mais, para quem não é ainda da militância, mas que está chegando. É uma apresentação mesmo da estrutura partidária. Você pode explicar quais são as atividades da sua secretaria? A gente tem várias atividades, né? A gente tem desde a relação com a Fundação Perseu Abramo, né? A gente está criando um NAP LGBT, vai ser coordenado aí pelo companheiro Jean Iris e pelo companheiro Azilto Piana, que é o primeiro conselheiro a compor um espaço do Conselho Curador da Fundação, um LGBT. A gente tem como agenda central também a organização dos estados. A gente está no segundo semestre, um momento importante dos nossos encontros, né? Secretarias e setoriais, mas paralelo a isso a gente não deixa de atuar junto ao Congresso. A gente tem um núcleo LGBT junto à liderança do PT, em que a gente dialoga com a bancada do Partido dos Trabalhadores sobre projetos da casa, sobre projetos que nós temos interesse. Temos ação direta junto ao STF, ao ADPF, que o Gilmar Mendes reconheceu o direito das pessoas trans e travestis sobre a sua questão de identidade de gênero na certidão de nascimento dos seus filhos, no atendimento médico, obstétrico, principalmente. A gente tem também como uma atuação central a nossa organização, diálogo com os movimentos sociais, é uma marca do PT a participação social, e mesmo a gente não estando no governo, permanecemos nesse diálogo constante, então ouvimos os movimentos sociais, eles ajudam a construir nosso documento, o próprio legado que a gente pretende apresentar na secretaria tem esse olhar trazido por pessoas que não são filiadas, mas são simpatizantes ao Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, a gente organiza as agendas específicas de calendário, nós estamos no mês da visibilidade lésbica, por exemplo. A gente tem uma atuação também organizativa no campo, não só legislativo, judiciário, mas também executivo, então, onde a gente tem gestão, ou prefeituras do governo do PT, a gente também incide sobre a questão da política pública LGBT, qual é o legado que a gente, né, acredita. Tem atuação fora do país, a OAB, a gente, no início desse ano, teve fazendo uma denúncia sobre a violência política, em conjunto com organizações negras, né, então, violência política contra as mulheres negras e mulheres travestis e transexuais. Então, na verdade, a secretaria, ela transversaliza em vários espaços, né, para as grandes parcerias com a Secretaria Institucional do PT, a formação, você tem desde a mobilização, a gente tem mulheres, jovens, então a gente transversaliza muito as pautas, então, porque nós somos LGBTs que estamos em todos os espaços, né? Então, para que a gente não ache que só tem que haver uma caixinha onde nós temos que permanecer eternamente naquele espaço. Então, a Secretaria transversaliza, organiza, mas tem como centralidade organização e informação. A gente acredita que organizados e formados sobre os grandes temas, a gente consegue fazer a revolução que a gente acredita e retomar o país, né?
quero só dizer o seguinte, a gente tem um outro dado que é importante, que é um levantamento, que é dos últimos períodos do governo Bolsonaro, né? Então, a gente traz toda uma trajetória de todo o desmonte da política pública que foi promovida no governo do PT, e a gente acaba ali visualizando que no primeiro semestre de 2020 ele conseguiu extinguir todas as políticas que foram organizadas junto com o movimento social, né? Terminando aí com a extinção do Conselho de Combate à Discriminação à População LGBT. Então, a gente acaba tendo muita tarefa, muito dever de casa, mas muito prazer, a gente busca um mundo diferente. Para isso, a gente precisa também estar organizado. E a maior bancada de vereadores e vereadoras eleitos em 2020 é da legenda do Partido dos Trabalhadores. Maravilha, maravilha, Janaína. E hoje é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, né? Você falou que estamos no mês da visibilidade lésbica. Como é que você vê a presença e a articulação das mulheres lésbicas nos espaços de debate, nos espaços políticos? A gente tem as dificuldades naturais. Eu digo naturais, gente, não de forma positiva, é de forma negativa mesmo, né? O patriarcado, o sexismo, a misoginia, são todas extensões que também vão chegar sobre os nossos corpos, né? Mas independente desse cenário que a gente vive de perseguição, de exposição, das violências físicas e etc., a gente tem buscado manter-se organizadas, ativas constantemente, né? Então, assim, esse ano era para ocorrer o Senalisbi, que é um espaço de organização nacional das mulheres lésbicas e bissexuais, mas que a gente, infelizmente, em função da pandemia, adiou para o ano que vem, que é o espaço legítimo que nos coloca na diretriz de qual é a política que nós vamos defender, quais são as ações que a gente vai estar se organizando, mas não tem sido fácil ocupar esses espaços, né? Há uma violência constante. Eu queria, inclusive, sugerir para as companheiras, quem puder, acompanhe a página do Conselho Nacional Popular LGBTI+. No dia 29 vai ter o início aí de um lançamento de um censo, o Lesbocenso, que é um censo sobre lésbicas, e é importante dizer que várias organizações estão tocando essa tarefa, mas assim, o próprio governo federal que buscou, né, tomar conhecimento do que se tratava a pauta, e o movimento se posicionou claramente sobre a manutenção da sua pesquisa, sobre entender que vai dialogar com quem tem realmente compromisso com as nossas pautas. Então, elas vão falar um pouco desse censo, falar um pouco de dados que foram acumulados até agora. Vai ser um ano de pesquisa, a pesquisa vai ter um ano de extensão para sua conclusão e lançamento, mas o que eu acho importante também para a gente falar um pouco disso, da educação, da saúde, da moradia, mas em âmbito de violência continua uma crescente sobre os nossos corpos e muitas vezes há um apagamento, porque quando você fala de violência psicológica, física, sexual contra as mulheres, a tendência é não nos demarcar nesses espaços, né? Então fica muito generalista, mas tem sido, para além do aumento de violência, a gente tem resistido. Os nossos companheiros têm ocupado espaços importantes, não só na gestão pública, não só no parlamento, é importante dizer que a representatividade lésbica cresce no parlamento municipal, mas que a gente está aí na resistência, na luta e nessa construção coletiva, como um marco central a esse debate coletivo que organiza mulheres que estão em partido, mulheres que não estão em partido e que tem várias visões e pluralidades da opinião do que a gente espera para o Brasil. Tá aí, maravilha a convocação da Janaína, pessoal. E, Janaína, antes da gente se despedir, eu gostaria que você fizesse uma saudação ao público do jornal, já que é a sua primeira participação aqui, ao público do jornal, ao público da rádio, dos veículos próprios do partido. Gente, primeiro, obrigada por esse espaço, obrigada pelo grande trabalho que vocês têm desenvolvido. Quem tiver a oportunidade, foi em Brasília, conhece o nosso espaço, a dedicação da equipe, o carinho com qual a equipe trabalha, te recebe, te cuida, e traz um olhar para o teu trabalho. Então, não é só quem está apresentando, mas também tem um conjunto de companheiros e companheiras por trás que nos escuta, que nos dialoga. Dizer para que vocês acompanhem, gente. Nós precisamos começar a ouvir outros espaços. São espaços alternativos, mas são espaços que constroem e têm compromisso com a verdade, que traz um outro olhar, e um olhar que é para o benefício do povo, né? Então, quando a gente traz uma análise do Congresso, quando a gente traz uma análise sobre o governo, quando a gente fala de um cenário, um município, no Estado, nacionalmente, a gente fala tendo a responsabilidade central da verdade, o combate ao fake news. Então, continue, acompanhe,
compartilhe, galera, porque eu vou dizer o seguinte, não adianta só vir aqui assistir a gente, não. Vou compartilhar, tem que divulgar, tem que sugerir para o amigo, mas sugerir com aquele carinho, com aquele afeto que a gente tem. Você é meu amigo, você é minha amiga, se você não seguir, você vai perder a amizade. Chama, porque eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender. Vale a pena esse papo. Nossa, Ellen, muito obrigada. Tá contratada para a rádio. Obrigada, um beijo grande, bom dia para você. Até uma próxima. Rádio PT, aqui toca democracia.